a todos, saudar todos os nossos vereadores, saudar a todos que nos acompanham através da TV e da rádio Web Câmara, saudar a todos que estão presentes no plenário da Câmara Municipal de Bananeiras. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Bananeiras, declaro aberta a sessão ordinária de número 2.269 da Câmara Municipal de Bananeiras. Convido, neste momento, o vereador, primeiro secretário, Douglas Andrade, para a leitura bíblica. Leitura bíblica. Leitura está contida em Mateus, capítulo 6, versículo 3 e 4. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavras do Senhor. Convido o senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior. Aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2019, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Bananeiras de número 2268, sob a presidência do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Estiveram presentes os vereadores Antônio Marques Batista, Douglas Andrade da Costa, Gilson Rosário da Silva, Jorge da Silva dos Anjos, José Marcelo Bezerra da Silva, José Nicodemos da Costa, Lenilson Pereira de Souza, Paulo Rocha de Lima e Ramon Moreira de Lima. O vereador Pedro Batista de Andrade Filho justificou a ausência. Às 19 horas, o seu presidente declarou sob a proteção de Deus e do povo de Bananeiras aberta a sessão, convidando o vereador Ramon Moreira de Lima. Peço aqui que seja feita a correção, senhor presidente, para secretariar os trabalhos, determinando que fosse efetuada a leitura bíblica, a qual se encontrou no livro dos Salmos, capítulo 31, versículo 7. Em seguida, o senhor presidente determinou que fosse efetuada a leitura da ata da sessão anterior, a qual, após lida, foi aprovada por unanimidade. Logo após, não havendo mais matérias no expediente, o senhor presidente declarou aberto o tema livre. Em seguida, o senhor presidente colocou em discussão as matérias de ordem do dia. Logo após, o senhor presidente passou a presidência ao vice-presidente Paulo Rocha de Lima. Pela ordem, fez uso da palavra o vereador Kilson Dantas, que fez as devidas justificativas das matérias de sua autoria. Projeto de lei número 47/2019, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva, aprovado por unanimidade. Retornando à presidência, o senhor presidente facultou a palavra e, pela ordem, fez uso da mesma o vereador José Nicodemos da Costa, que fez as devidas justificativas das matérias de sua autoria. Projeto de lei número 51, 52 e 53, de autoria do vereador José Nicodemos da Costa, todos aprovados por unanimidade. A pedido do vereador Gilson Rosário da Silva e Ramon Moreira de Lima, o projeto de resolução de número 3/2019, de autoria da mesa diretora, foi retirado de pauta. Em seguida, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou sob a proteção de Deus e do povo de Bananeiras encerrada a sessão, determinando que fosse lavrada a presente ata, a qual segue devidamente assinada após sua aprovação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bananeiras. Feita a leitura da ata da sessão anterior, inclusive solicitando da secretaria a correção quando se fala nos secretários dos trabalhos. Em votação, a ata da sessão anterior. Aquele vereador que for favorável, permaneça como se encontra. A ata aprovada pelos presentes. Pedir ao vereador Douglas, nós temos quórum, né, para aprovar. Sim, temos quórum presente. Convido o senhor secretário para a leitura do nosso expediente. Expediente do dia. Requerimento número 137/2019, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que a assistência social do município faça o estudo de vulnerabilidade dos mototaxistas e aqueles que se enquadrem na lei de vulnerabilidade, que sejam atendidos por doação financeira para ajudar os custeios da regularização profissional. De autoria do vereador Gilson Rosário. Requerimento de número 138/2019, ao senhor prefeito, solicitando para que o mesmo reveja a tabela de custeio dos funcionários que recebem auxílio transporte. Também de autoria do vereador Gilson. Medida provisória de número 03/2019, concede a medalha do mérito cultural ao escritor Edilberto Coutinho às pessoas que identifiquem e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Esse é o expediente do dia. Feita a leitura do nosso expediente, eu
quero comunicar que na próxima sexta-feira, já é de conhecimento de todos os senhores vereadores, nós estaremos realizando, como informado no início do nosso mês legislativo, a sessão itinerante. E a comunidade escolhida foi a comunidade de Gamelas, tendo em vista que no mês seguinte estará em festa, comemorando a festa de sua padroeira. Então, a Câmara Municipal estará na comunidade de Gamelas na próxima sexta-feira. Aproveito a oportunidade para convidar e convocar todos os senhores vereadores para poder participar. Nesta segunda sessão itinerante, nós já estaremos realizando uma ciranda de serviços. Serviços simples, mas que é importante que vá à comunidade, como aferição de pressão arterial, teste de glicose, de glicemia, né? Nós vamos ter aí, em parceria com a Secretaria de Saúde, em parceria com a Empae, nós estaremos levando os serviços de cadastro e emissão de DAP para os agricultores familiares daquela comunidade, como também estaremos realizando algumas brincadeiras com as crianças daquela comunidade. E na sequência estaremos levando a fala dos nossos vereadores, onde poderão expressar a população daquela comunidade, os seus serviços, e também ouvir as reivindicações dos moradores da comunidade Gamelas. Então, registro que na próxima sexta-feira, a partir das 14 horas, estaremos na comunidade de Gamelas. A oportunidade que os senhores vereadores terão para poder estar em contato mais presente com os moradores daquela região. Declaro aberto o tema livre e convido o vereador Ramon Moreira para fazer uso da palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, saudar aos que nos acompanham através das redes sociais, desejando também uma boa noite. Senhor presidente, esta semana, eu estive pensando e na noite de hoje eu trago uma sugestão para que esta casa possa encaminhar e nós podemos observar, vereador Nicinho, seja através de requerimento, seja, enfim, a forma de encaminhamento nós poderemos ver até em outra oportunidade. Mas, desde o governo do presidente Lula, e aí, Lula foi presidente, vereador Marcelo, de que ano a qual ano, que agora até 2002, até 2010. Para que nenhum eleitor de Bolsonaro fique chateado, nós vamos dizer que até o ano de 2010, os brasileiros tiveram acesso ao programa Minha Casa Minha Vida para os pequenos municípios. Já no governo da presidente Dilma, esse projeto ele passou a ser realizado apenas nas grandes cidades. Nós temos aqui em Campina Grande um conjunto habitacional que teve início no governo da presidente Dilma, que tem em torno de 5.000 casas construídas. Acredito que é esse o número. De modo que é uma nova cidade que se agrega a Campina Grande. As pequenas cidades do Porto de Bananeiras, elas ficaram de fora na gestão da presidente Dilma do programa Minha Casa Minha Vida, naquela casa onde as doações praticamente eram realizadas. De modo que nós só tivemos projetos de doação de casa em Bananeiras desde a administração do ex-presidente Lula, que se deu até o ano de 2010. De lá para cá, o município de Bananeiras, a quem agora nós estamos tratando, não recebeu mais nenhum recurso para a construção
de novas unidades habitacionais. E o que é que eu gostaria de tratar, senhor presidente? Nós não temos perspectiva de construção de casas a curto tempo, vereador Nicinho, vereador Gilson. Nós não temos, vereador Marcelo, construção de casas. Mas existe uma demanda municipal enorme. E eu tenho certeza que cada um dos vereadores que estão em permanente contato com a população já devem ter recebido pedidos para se inserirem nesses projetos de casas populares. Como não há nenhuma perspectiva por parte do governo federal para que esses recursos cheguem até o nosso município, eu acredito que seria interessante que o município, dentro de suas possibilidades financeiras, pudesse, vereador Paulo Brito, identificar algumas áreas de expansão urbana, adquirir algo em torno de 1, de 2, não sei, e aí vai depender da disponibilidade financeira, da disponibilidade de terrenos, para que fosse realizado um estudo social e aquelas pessoas que tivessem condições de levantarem as suas casas, receberem a doação de um lote de terreno para que a gente pudesse, com isso, estimular a construção de novas unidades habitacionais no município de Bananeiras. Até porque é uma demanda que surge, há necessidade, e nós tivemos aqui, o presidente do Tribunal de Contas apresentou uma construção de 40 metros de casa, e uma casa bem projetada, feita por arquiteto, com luminosidade, enfim, uma área ampla. E eu acho que nós podemos e devemos tratar desse tema e encontrarmos um caminho para que as pessoas que têm um mínimo de condição para a construção, eles possam receber, e aí, quem sabe, seja através de mutirão, com apoio da própria gestão municipal, de alguma organização não governamental, construírem o sonho da casa própria. Eu concedo uma parte ao vereador Marcelo Bezerra. Obrigado. Oi, Rios. Tá. Funcionando o som tá baixo. Oi. Obrigado, vereador. Quero dar boa noite a toda a mesa, aos vereadores que aqui se encontram, a toda a plateia, aos que nos acompanham através da TV Câmara, e lhe agradecer pela oportunidade e lhe parabenizar pelo tema que o senhor está comentando e debatendo nessa casa. Inclusive, eu estava ontem assistindo um vídeo e em Colatina, o prefeito de Colatina, junto com o Ministério Público, junto com a sociedade e com a prefeitura, com recursos próprios, eles estavam fazendo mutirões. Foi bem, o senhor sugeriu mutirões. E aí eles identificavam, por exemplo, 20 casas numa periferia, uma casa de péssima qualidade. Então o Ministério Público fazia uma avaliação e juntava todos aqueles daquela comunidade, daquela periferia, daquele bairro, junto com a prefeitura entrava com a contrapartida, o Ministério Público com outra contrapartida, e a mão de obra era coletiva, era pelos moradores que ali residiam. E é de extrema importância esse seu relato nessa noite, e nós, acredito que todos aqui abraçaremos, e pode contar com a minha associação a essa sua ideia. Agradeço o vereador Marcelo Bezerra, e essa é uma sugestão que nós trazemos à Câmara e esperamos contar com a opinião, a sugestão de cada vereador para que esse projeto ele possa se tornar realidade. Eu lembro bem que o vereador Antônio Marques, inclusive, já fez doação lá atrás, né, porque Bananeiras, existe um problema. Terreno em Bananeiras é algo valioso. Então existe uma dificuldade em encontrar terreno num preço que seja dentro das reais condições financeiras da municipalidade, para que seja desapropriado, e após um exaustivo, um trabalho colaborativo da assistência social, quem sabe até do próprio Ministério Público, de várias instituições, para que tenhamos a construção de unidades habitacionais no âmbito do município. Eu ouço o vereador Gilson Rosário. Oi, agora deu certo. Senhor vereador Ramon Moreira de Lima, eu parabenizo Vossa Excelência
pelo tema. Um tema muito importante, meu amigo vereador Ramon Moreira de Lima, porque nós sabemos do déficit habitacional que existe, não só na Paraíba, nobre vereador Paulo Brito, mas como também aqui na nossa cidade. Muitas pessoas carentes ainda precisam de uma casa. E, infelizmente, o governo Bolsonaro vem cortando esses investimentos para a população. Vossa Excelência foi muito feliz em citar que o governo do PT foi o que mais investiu nessas moradias, e principalmente aqui no nosso município, onde foi construída as últimas casas, né? As últimas casas cedidas, doadas em parceria com a Prefeitura Municipal, foi nos governos federais passados. Seria muito bom, será muito bom, se esse presidente que aí está der continuidade a esse programa que tão bem faz a todo o Brasil e com certeza fará nossos bananeirenses, meu amigo vereador Ramon Moreira de Lima. Eu agradeço a fala do vereador Gilson, ao tempo que concedo uma parte ao vereador Paulo Brito. Moreira, não é defendendo o posicionamento do atual presidente, até porque nem voto nele, nem comum com a política dele, principalmente que eles falam de desenvolvimento. Mas eu fiquei surpreso que o mês passado ele anunciou para o projeto Minha Casa Minha Vida 40 bilhões de reais. Agora, veja bem, a grande dificuldade hoje, eu acho que é exatamente quando bate na Caixa Econômica, a burocracia. Eu acho assim, é tão difícil conseguir financiar uma casa hoje que, vamos dar um exemplo, Roma, por exemplo. Eles financiam uma casa, por exemplo, no conjunto, em Belém, lá por trás do hospital, que é quase uma favela, e um lugar igual a Roma, a Caixa diz que não tem condições, porque uma área não é uma área cidade, né? Não falou urbano, falou cidade. Eu acho que o dinheiro até que existe, de verdade em si, agora o grande problema está na burocracia quando bate dentro da Caixa Econômica. Aí a burocracia é enorme, grande, que faz até o sujeito desistir de comprar uma casa. Porque eu tive uma pessoa no conjunto agora, recentemente, que eu esqueci o nome dele, seu apelido, você está apelido porque eu esqueci o nome. Ele me disse, pai, um ano que bate para tentar financiar a casa, deu entrada de 30 mil reais, o que eles cobraram, e esse dinheiro pediu ao vereador que conclua, que o tempo do orador já concluiu. Aí ele disse que, não, eu não vou sair da casa, porque eu nem pago aluguel e dei 30 mil, faz um ano. Então, aí eles, com muita luta, com muita briga, aí deram uma promessa para ele que sairia o dinheiro no próximo mês, mas já faz 1 ano e 2 meses. Quer dizer, é uma burocracia enorme, grande. Até que existe dinheiro, agora o problema é a burocracia que existe. Pediu ao vereador que conclua. Agradeço a parte ao vereador. Pediu ao vereador orador que conclua. Agradeço, presidente. Eu agradeço a parte do vereador Gilson, do vereador Paulo Brito. É a primeira oportunidade que a gente traz esse tema à casa. Nós não precisamos esperar pelo governo federal. Eu acredito que nós podemos aqui em Bananeiras criar uma possibilidade, um caminho para que as pessoas não fiquem à mercê da boa vontade do governo federal, mas o município encontre uma saída, seja para doar um lote de terreno, para que muitas pessoas possuem, com suas economias, construir uma casa pequena, mas que acolha a sua família, e eu acho que nós temos essa possibilidade e podemos tratar desse tema na casa. De modo que é a primeira iniciativa, nós podemos amadurecer juntos essa ideia, para junto com o Poder Executivo e com outras instituições, quem sabe garantir o sonho da casa própria a várias famílias de Bananeiras. Senhor presidente, me despedindo, eu aproveito a audiência das redes sociais da casa para convidar os bananeirenses, a região, para participarem durante toda essa semana do Festival Literário que está sendo realizado em Bananeiras. Nós vamos receber jornalistas de renome, escritores de grandes livros já publicados, líder de vendas no país, como Laurentino Gomes, como também Jorge Caldeira, a jornalista Miriam Leitão, são pessoas conhecidas no Brasil inteiro e visitam Bananeiras para nos proporcionar a nossa primeira feira literária. Uma feira que já nasce grande e para que ela se torne ainda maior é necessário o comprometimento, a participação e o acolhimento
da família bananeirense, a quem nós, nessa oportunidade, conclamamos e convidamos para fazer parte. No mais, é desejar a todos uma boa noite e agradecendo a atenção de sempre. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Rocha de Lima. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, plateia, esse pessoal de Roma que estão presentes aqui, eu acho que pela primeira vez. Espero que venham por mais vezes. Mas, presidente, o que me traz a essa tribuna hoje são coisas que realmente é bom para Bananeiras. Eu tive a grande surpresa, hoje, graças a Deus, que foi concluída o calçamento ali do sítio Buraco, o tão sonhado calçamento. E calçamento esse que foi debatido várias vezes nessa casa, mas graças a Deus, agora pegou uma firma de verdade e já concluiu essa semana, que tem marcado até a data da inauguração, próximo dia 30. Então, eu fiquei muito feliz em ver aquilo, vereador Pedro, porque é uma coisa que demorou muito a ser concluída, não por parte da administração, mas sim por parte das empresas que pegavam a obra e não tinham competência para concluir a obra e ficaria 2, 3, 4, 5 meses, não fazia nada, era obrigado o prefeito a fazer uma nova licitação, mas graças a Deus foi concluída. Voltando nesse assunto, eu acho uma coisa que deveria ser mudada nesse país, essas questões de licitações. Por exemplo, uma empresa hoje pega uma obra de 1 milhão, 2 milhões de reais, 3, sem ter um centavo praticamente para dar um calção ali, para dar uma segurança à empresa, aliás, aos trabalhadores e aos fornecedores. Termina com isso, essas obras sendo não concluídas, a população se irritando, os políticos também cobrando, muitas vezes de uma pessoa errada. Então, eu vejo isso, eu acho que deveria ser mudado esse sistema, o próprio Tribunal de Contas da União, o próprio Ministério Público, que gosta muito de se meter na política desse país, que eu acho que também ele tem a obrigação de se meter mesmo, mas poderia ver isso, porque uma empresa, quando pega uma obra de um certo porte, ele deveria ter condições financeiras para concluir, porque todos nós sabemos que essas empresas, principalmente de projetos de emendas parlamentares, esse dinheiro a Caixa só repassa mediante a aprovação e mediante parte da obra concluída. Então, se o camarada passa 30, 40, 50 dias, 2, 3 meses, não faz absolutamente nada, quando a Caixa chega para fazer as medições e as fiscalizações, não tem nada, então ele não leva nada. Aí começa aquela briga entre prefeitura e entre empresa. E termina o cara sendo desclassificado, muitas vezes, com problemas na justiça, que atrasa muitas obras. Outra obra também que está sendo, graças a Deus, bem encaminhada, que eu estive a semana lá até com o engenheiro Marcos, é exatamente o complexo. Eles estão naquela fase de conclusão, colocando toda aquela parte térmica e do teto também, que eu me senti lá dentro, vereador Marcelo, com uma grande geladeira. Na realidade, é um espaço enorme de grande que está sendo feito, uma compactação para frios, para receber, e térmicos também. Então, eu acredito que no prazo de 15 ou 10 dias, segundo o Marco me disse, vai ficar faltando simplesmente a parte elétrica, que já passa a rede com reforço próximo, que em vez de gastar 2 milhões de reais, vai gastar 400 mil, porque a rede passa a 200 metros, 500 metros, o máximo do complexo, que é a rede que vai servir também a 3 de maio, e a parte de asfalto, né, que essa parte está faltando o último repasse do governo federal para poder ser concluído. Então, é uma obra de extrema importância. Outra coisa também que eu queria relatar aqui hoje, sobre as questões das estradas. Foi reiniciada, claro que a gente tivemos grandes transtornos, e eu agradecendo a Deus por isso, muita chuva, inclusive a semana passada choveu muito bem, mas eu tive com o prefeito essa semana, e se Deus quiser, a partir de hoje, estão sendo concluído o campo de Vila Maia para poder iniciar essas estradas, que tem tido hoje grande preocupação por parte de todo o município. Por exemplo, fizeram a estrada do Angico há 15 dias atrás, mas choveu, não estou reclamando com chuva, está sendo muito bem. E a estrada praticamente acabou, ficou pior do que estava. Hoje foi novamente refeita, até pelos moradores de lá, que estão dando uma grande colaboração. E hoje está uma estrada muito boa, mas se chover amanhã, como disse a ele, vai voltar a todo esse transtorno. Então, o que eu tinha a dizer basicamente era isso. Quero convidar, estender. Pois não, vereador?
Vereador Paulo, nós sabemos que esse complexo de piscicultura será de grande importância ao município de Bananeiras, porém, em conversa com próprios moradores, os mesmos me relataram um grande problema na distribuição da logística, vereador Pedro, porque eles me falaram que a entrada seria pelaquela mesma ali daquela curva. E o que eles me relataram, vereador Pedro, é que, e aí eu concordo com eles, porque vocês percebam que é uma estrada onde dificilmente, quase impossível, porque se fica em cima de uma curva, Pedro, uma carreta vindo do lado de Roma conseguiria fazer uma curva ali, naquele local. Dificilmente não aconteceria um acidente. Uma carreta, a gente sabe que tem que fazer aquela curva ali naquele local, e os moradores me relatavam isso, e realmente é verdade. Ali naquele local, e eu acho que para o projeto, não sei como é que o projetista fez isso, mas se realmente for ali, traz um perigo muito grande, porque um transporte, uma carreta, vereador Kilson, não consegue fazer a volta ali de primeira. Ele tem que vir ao centro de Bananeiras, dar a volta na praça e fazer essa descida toda, porque ali naquela localidade, ali naquela situação, se realmente a entrada for aquela, nobre amigo Paulo Brito, fica difícil de um carro grande, aqui eu cito a carreta, fazer uma volta. Essas que vêm do lado de Guarabira. Pediu o vereador. Vereador, mas você pode ter a certeza disso que se faz uma fábrica, existe também engenheiro de trânsito, de tráfego, que vai tomar uma medida. Deve ser, com toda certeza. É só desapropriar uma área ali e fazer aquele contorno que se faz em girador ali, entendeu? Faz tranquilamente. Para isso, é preciso que venha a pessoa que venha fazer a pista ali, a empresa, com certeza ela vai ter os seus engenheiros, não vai fazer um negócio, como está ali, até uma moto é difícil para ser acidentado, mas com toda certeza ali vai ter um girador para poder o pessoal ter agilidade entendeu, na coisa. Que se gasta 14, 15 milhões numa fábrica, não vai deixar uma pessoa com dificuldade de entrar, você pode ter certeza disso. Mas, voltando ao assunto que eu ia comentar, o Ramon já comentou, a questão da Semana Literária em Bananeiras, mais um evento em Bananeiras. E, para minha alegria, Levi, pessoal de Roma, vai ter também um evento no Cruzeiro de Roma. Vai ter um pôr do sol literário, a primeira vez que isso aconteceu em Bananeiras. Então eu convido a todos, vereadores, para o presente, pessoal que estão ouvindo aí nas redes sociais, e uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador professor Antônio Marcos. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, público que nos acompanha pelos meios de comunicação. Meu boa noite a todos. Senhor presidente, retorno a esta tribuna, antes que tudo, para pedir da oposição que possa relatar ou dizer nomes de pessoas que estão já conversando com o candidato a prefeito. Início da semana, vi uma postagem onde as pessoas visualizavam e questionavam sobre a questão de colegas vereadores da situação fazendo parte já do grupo da oposição. Então, dizer que
no momento, eu, em particular, no momento em que eu disser todo um lado, eu assino embaixo e não fico aí em cima do muro, ou melhor, dizendo que tenho cargos na prefeitura e negociando com a oposição. Então, isto fica chato para o grupo da situação. Semana passada aqui, eu via excelentíssimo vereador Gilson comentando sobre a questão de empréstimos, vamos dizer, fictícios, de pessoas que muitas vezes não faziam parte do grupo, do corpo efetivo da prefeitura, do funcionalismo efetivo, e que tinha direito a empréstimo. Seria bom que essas pessoas pudessem ter seu nome divulgado. Quando é um vereador, todo mundo diz vereador tal, vereador esse, e assim. E eu disse, vamos fiscalizar, e conte com o meu apoio. Conte com o meu apoio. Pois, um minuto. Com isto, a gente vê que a desonestidade não está, como muitos pensam, apenas nos políticos. A desonestidade começa nas mínimas coisas. Tanto faz roubar 1 milhão como um tostão. E a desonestidade está na venda de votos. A desonestidade começa lá no início, na infância, quando uma criança está ali filando, colando. A desonestidade está quando a gente compra com a intenção de enganar. Então, é isto que temos que fazer e relatar nomes, colocar nome aos bois. É isto que temos que fazer. E temos que trazer, muitas vezes, eu quando subo nessa tribuna, eu trago documentos. Palavras ficam soltas no ar, mas documentos ficam comprovando. Escuto o excelentíssimo vereador Paulo Rocha de Lima. Agradeço a parte do vereador. Com relação a pessoa dizer que está em grupo político e tal, tá, vereador? Eu acho o seguinte, eu acho que essa política arcaica de política de oposição não poder começar com a situação, eu acho uma imbecilidade, é uma coisa muito antiga. Mas tem gente que não pode ver o cara conversar por exemplo, eu conversar com o Matheus, eu acho que não é bem assim, eu converso com todo mundo. Agora, a questão de voto é uma coisa muito particular. Eu acho o seguinte, que isso é muito antigo, ficar tirando foto, divulgando e tal, eu acho que isso é uma coisa arcaica e eu acho que é um absurdo também. E com relação aos empréstimos, se for pessoas que têm contrato com o município, e muitos municípios fazem empréstimo, por exemplo, pessoas contratadas. Se fosse assim, a gente não poderia fazer um empréstimo no Banco Nordeste, Banco Brasil, um agricultor, coisa parecida. Ou comprar uma casa. Então, eu acho o seguinte, eu acho que se for a pessoa contratada... Pois não, vereador, eu agradeço a parte. Acabou o meu minuto. Bom, para isto, em empréstimos, podemos ver se é um empréstimo consignado, porque só faz jus ao empréstimo consignado, excelência, quem é efetivo. A não ser que o banco abra uma exceção e dizer também que o empréstimo consignado é aquele que há desconto em folha. Porém, existem vários segmentos, como o CDC. Mas aqui, também aqui, quero ver a situação. Excelentíssimo senhor vereador Ramon Moreira de Lima trazia aqui o tema sobre a população carente na habitação. Dizer que Campina Grande, excelência, inaugurou um complexo habitacional com 4.100 casas, maior que muitas cidades. E dizer, excelência, que das 4.100, 83 pessoas ficaram impeditivas, devido ser algo transparente, independentemente de muitas questões em pequenos municípios, que é apontado politicamente e que não há fiscalização, exemplo lá na Cidade Alta. Então não adianta se dar um terreno, se doar um terreno e a pessoa vender. Cadê aqui que muitas vezes, excelência, eu solicitava a fiscalização daquelas pessoas que ganharam a casa e venderam.
enquanto tem pessoas batendo na porta da prefeitura e a prefeitura pagando aluguel. Adianta dar um terreno? Tem pessoas aí com terreno há 10 anos. Vereador. E pessoas que têm condições e pessoas que não querem morar lá na Cidade Alta. Então são essas questões que a gente tem que fiscalizar. Eu disse à promotora para fiscalizar a questão das casas. Tem gente que recebeu, está andando de moto e de carro aí e não entrou na casa ainda até hoje. E foi em 2015. Quantos e quantos terrenos temos lá? Inclusive o terreno do Morandé, ali, que foi recuperado, uma parte, vereador, que estava nas mãos de um empresário. Tá, e lá fizemos 4 casas. E era um terreno doado a uma única pessoa. Excelência tem 1 minuto, rigorosamente 1 minuto. Vou me ater a 1 minuto regimental. Só parabenizar a Vossa Excelência. A sugestão foi dada, a Vossa Excelência conhece sobre o tema. Tanto é que eu fiz questão de registrar. A Vossa Excelência doou terreno onde foi construída aí, acredito que quase 20 casas para as pessoas carentes. E, infelizmente, acontece. Algumas pessoas recebem o benefício de forma gratuita e não valorizam aquilo que receberam. Acontece. Mas nós temos também que valorizar a grande maioria, vereador Antônio Marcos, que usufrui esse bem como realmente um bem de família, lá sendo o lugar onde sua família está presente. Então, Vossa Excelência é muito feliz na fala, tem que haver fiscalização, tem que haver rigorosa, para que as pessoas que receberem possam usufruir para o fim que é especificado. Eu agradeço a Vossa Excelência, rigorosamente em 1 minuto. Excelência, não só haver a cobrança, como ter a coragem dos nós vereadores e também do excelentíssimo senhor prefeito de dizer: você fez errado. Mas muitas vezes o prefeito sabe e faz que não sabe de nada, porque ele sabe quem vendeu o terreno ali. E ele muitas vezes diz o quê? Fulano de tal deu e eu não vou tomar. Tem que ter a coragem de punir. Aqui também, no outro tema, quero dizer que em discussão com colegas lá da Cidade Alta, falávamos sobre os investimentos da gestão de 2012, aliás, 2013, onde assumimos o mandato, até hoje. Tivemos, senhor presidente, vou ser rápido, tá? Estou aí há 20 segundos. Então, tivemos aqui ginásio de esportes, tivemos a pavimentação da rua, pequena pavimentação daquela rua de Almã, atrás da escola normal, Rua da Buchada, vou dizer pelo apelido, vocês do conjunto sabem muito bem, a Rua da Buchada, a Rua de Hélio, Rua da Academia, a última rua que está sendo calçada, a Rua da Baiana, as ruas, 4 ruas lá, na Rua dos Eucaliptos, a Rua de Zé Boião, a Rua de Curió, Rua de Paula, e as ruas que inauguramos no final de semana. Então, são investimentos. E muitas vezes eu dizia, não tenho intenções de sair candidato, mas entrei na política e sempre pedindo aqui, em especial para a Cidade Alta, e mostrando, além de água, que os caminhões não dava tempo nem chegar numa caixa d'água, que já estava outra rua precisando. Então, Excelência, desculpe aí, extrapolei em 14 segundos. Então, boa noite a todos. Muito obrigado. Transfiro a presidência para o vereador Paulo Rocha de Lima. Concedo a palavra ao vereador Quilson Dantas. 10 minutos, vereador. Regimental mesmo. Senhor presidente Paulo Rocha de Lima, senhores vereadores, público que nos acompanham através da TV e rádio web câmara, saudar a todos que nos prestigiam no dia de hoje, aqui no plenário, especialmente os moradores da Cidade Alta e do Distrito de Roma. Alegria sempre, vereador Marcelo, poder retornar a esta tribuna. Especialmente, companheiros, e ouvindo
as falas dos que nos antecederam, vereador Ramon Moreira, vereador Paulo Rocha de Lima e vereador Antônio Marques, e eles, cada um da sua forma, pôde mostrar algumas ações realizadas no município de Bananeiras, inclusive alguns questionamentos referentes à sessão anterior. Mas eu quero fazer um registro, até porque nós já estamos no mês de outubro, e sempre que possível nós temos feito o registro do trabalho do nosso parlamento. E na próxima sexta-feira, por ocasião da sessão itinerante, será dia de podermos fazer, né, prestação de contas, e desta feita lá na comunidade de Gamelas. Mas aqui quero fazer, vereador Pedro Batista de Andrade Filho, o registro de alguns trabalhos realizados pela Câmara de Vereadores de Bananeiras e que por muitas vezes, infelizmente, é da cultura brasileira, a população não conhece o trabalho do Legislativo. E o Legislativo de Bananeiras, que eu posso dizer que teve uma nova roupagem, o Legislativo de Bananeiras que hoje e há algum tempo já tem um novo compromisso, especialmente com o bananeirense. E desta casa, vereador Paulo Rocha de Lima, pôde-se sair várias reivindicações, e as reivindicações que saem deste parlamento, vereador Bill, é, sem dúvida nenhuma, a reivindicação do povo de Bananeiras. E aqui, seja vereador de situação, seja vereador de oposição, cada um fazendo o seu papel, nós temos contribuído muito com o desenvolvimento de Bananeiras, vereador suplente Irajá. Aqui, e aí um tema trazido pelo vereador Antônio Marques, eu não vou entrar no mérito da questão, mas a questão de casas populares. E a partir de 2013, quando houve uma renovação na Câmara de Bananeiras, onde apenas o vereador Bill, naquela ocasião, foi reeleito, nós pudemos aqui, de forma pacífica, trabalhar e aumentar em aproximadamente 1000% a produção legislativa. A casa que naquela época, antes de 2013, durante o ano, apresentava-se de iniciativa dos vereadores pouco mais de 10 proposituras, quando na sua maioria eram nomes de rua, e que no ano seguinte a produção da Câmara passou, dentre todos as nossas proposituras, seja requerimentos, seja projetos de lei, que a casa começou a produzir projetos de lei, e hoje nós temos várias leis de iniciativa da casa que têm contribuído com o desenvolvimento do nosso município. Nós tivemos aqui um aumento de aproximadamente centenas de %. Então, podemos dizer que tivemos aqui, e partiu da casa também, a questão da iniciativa e solicitação para que nós pudéssemos ter construção de casas populares, pavimentação de ruas e de acessos, que pela primeira vez iniciamos e fizemos vários acessos na zona rural, pavimentações, e na sua sequência tivemos várias que nós chamamos, vereador Marcelo, são trilhas de concreto ou trilhas de pedra. E hoje, na zona rural, vários trechos que no período chuvoso a população não transitava, hoje podemos dizer que já transita com maior facilidade. E dentro dessas pavimentações registro 2 ou 3, Goiamunduba, Gruta de Antônia Luzia, Moura e também Estivas. Foram intervenções além de Ariticum, além de outras intervenções que já existem, já é fruto do trabalho também deste parlamento. Poços, foram dezenas de poços, e aqui vários vereadores apresentaram
vários vereadores apresentaram solicitação que foi atendida não apenas pela gestão municipal, mas pelo governo do estado e também pelo governo federal. Reforma de escola, de PSF, e aí nós podemos fazer o registro da construção do PSF da Xandro Lindolfo, que também foi uma reivindicação da Câmara de Vereadores. E além das reformas do posto de saúde de Gamelas, do Tabuleiro, de Roma, de Vila Maia, são ações que partiram deste parlamento. Ginásio de esporte, aí o vereador Antônio Marcos fazia o registro do ginásio de esporte da Cidade Alta, que foi também uma intervenção da Câmara Municipal de Bananeiras. E hoje, além de Roma, nós temos o ginásio da Cidade Alta. Então, são ações importantes que partem do parlamento, que partem dos vereadores. E além dos vereadores de situação, que tem maior facilidade de articulação junto à gestão municipal, vários requerimentos de vereadores de oposição também têm sido atendidos. Por quê? Porque são ações e reivindicações oriundas da população. Ouço com atenção o vereador Paulo Rocha de Lima. Parabenizar o vereador pelo tema e dizer o seguinte, vereador, que além de tudo isso, o vereador ainda se preocupa no dia a dia com pessoas, com eleitores, e acima de tudo com o empenho do vereador, não só no requerimento aqui na casa, como também junto ao prefeito, né? Existe aquela chamada boa política, boa briga, exatamente cada vereador puxando para suas localidades, e isso faz com que o prefeito também veja a reivindicação de cada vereador. E é claro que a oposição também tem seu papel, mas eu acho, sempre tenho dito isso com muita propriedade, que o vereador ainda é o político mais importante para a população. Você pode ter certeza disso, apesar das brigas, de tudo que acontece, apesar da população achar que não, mas você pode ter a certeza que o político mais importante é o vereador, é aquele que o povo está em contato todos os dias com ele. Então, agradeço a Vossa Excelência, parabenizo pelo tema colocado no dia de hoje. Agradeço a participação do vereador Paulo Rocha de Lima e ouço com atenção o vereador Bildo Tabuleiro. Cimei. Eu quero parabenizar, boa noite a todos. Quero parabenizar aqui o vereador Kilson também, pelas suas palavras colocadas aqui na Câmara hoje. E é verdade, vereador Kilson, que a Câmara tem trabalhado, falar de reforma, de benefício que foi feito, que a gente cobra aqui, que representa seu requerimento para a população no município. Santa Vitória, onde foi feita a limpeza de um açude, 40 anos que tinha sido feita, foi feita nessa gestão. Poços Artesianos, na comunidade de Umari, limpeza daquele açude também de Umari, há muitos anos tinha sido feita, foi reformado aquele açude, feita uma limpeza. Hoje está sendo uma reforma no ginásio do Tabuleiro, uma reforma muito grande, quando foi trocado o telhado quase todo, está cobrindo aquelas colunas de ferro que ali poderia cair. Agora não vai cair mais porque está sendo concluída nessa reforma, a reforma do posto de saúde, concluindo também a reforma da escola José Henrique Pereira. Foi uma reforma de 40 anos aquela escola que tinha sido feito, está toda na cerâmica, foi feito banheiros novos para os funcionários, feito o calçamento na frente, a entrada, uma reforma muito grande. Então nós temos que parabenizar o prefeito por essas ações que tem tomado pelas comunidades, né, que isso é o reclamo da população que vem a nós e nós vem nesta casa, apresenta seu requerimento e apresenta aqui, e graças a Deus que o prefeito está fazendo muito movimento, né, em torno de construção, de reforma. Instalou também um posto artesiano agora recente mesmo no Tabuleiro, para ajudar a abastecer aquela comunidade. Então nós temos que parabenizar a administração por esse trabalho que está sendo feito. Então agradeço pela parte, boa noite. Eu que agradeço a vossa participação e concluindo, senhor presidente, dentre tantas essas ações que aqui se faz o registro, é importante dizer que ainda nós temos muitas ações a serem realizadas. O trabalho do parlamento, além das proposituras que aqui já citamos, além das proposituras através de projetos de leis, e aqui nós podemos registrar algumas leis que são importantes para o município, como, por exemplo, hoje, a realização da coleta dos exames
nos diversos PSFs. Isso é um avanço e é iniciativa também do parlamento. Mas nós temos muito ainda a contribuir. Nós temos ainda muito a fazer pelo desenvolvimento de Bananeiras. E deixo, senhor presidente, Paulo Rocha de Lima, dizendo que nós, além do serviço do Legislativo, todos nós vereadores, e aí quem nos ouve ou nos assiste nesse momento, ou aqui os que estão presentes, que já precisou de um vereador, é testemunha de que, além de todo esse serviço, que é o serviço principal do vereador, a assistência que o vereador presta à população bananeirense, através de assistência social, é imensa, porque diariamente são pessoas que nos procuram a pedir remédio, a pedir a cesta básica, a pedir uma infinidade de solicitações, que aí não é o deputado, não é o prefeito, não é o governador, nem o presidente que está ali para assistir. Quem está ali, próximo do povo, é o vereador. Então, parabéns ao parlamento que tem contribuído com o desenvolvimento de Bananeiras. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Quisso Dantas. Presidente, questão de ordem. Vereador Ramon. Só para... Questão de ordem sobre regimento. O regimento pede, quando um ex-vereador, uma autoridade visite a Câmara, nós façamos o devido registro. E eu quero registrar a presença do ex-vereador, ex-presidente, ex-vice-prefeito Batista de Andrade, que nos visita na sessão de hoje. Só para fazer esse registro, presidente, agradecendo a Vossa Excelência. Eu já tinha visto que o vereador Pedrinho Batista já tinha pedido para fazer o registro. Mas aí o vereador Ramon se antecipou e registrou o nosso querido amigo Batista de Andrade, ex-presidente, ex-vereador e ex-vice-prefeito do nosso município. Sempre uma satisfação tê-lo aqui no nosso espaço. Não havendo mais inscritos no nosso tema livre, passamos agora à nossa ordem do dia, declarando aberta e convidando o nosso secretário para fazer a leitura da mesma. Ordem do dia, senhor presidente. Matéria de número 1, projeto de resolução de número 03, dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Bananeiras e da outras providências. Situação, inserido na ordem do dia, aguardando votação. Projeto de número 2, medida provisória de número 03/2019. Concede a medalha do mérito cultural ao escritor Edilberto Coutinho às pessoas que identificam e dá outras providências, de autoria do Executivo. Situação, urgência e urgentíssima. Senhor presidente, questão de ordem. Antes de ouvi-lo, vereador, eu queria ter um posicionamento do relator da primeira matéria do projeto de resolução, o vereador Pedrinho Batista, e dos demais membros da comissão sobre o encaminhamento, e também do vereador Ramon Moreira, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, com relação à medida provisória número 3 de 2019, que inclusive está válida como veio um pedido de urgência urgentíssima, e trata-se de uma medalha, para não correr o risco de ser aprovado, entrega a medalha e depois ser reprovado na casa, se pede essa urgência para apreciação. Então eu ouço o parlamento, ou melhor, o relator, o vereador Pedrinho Batista, na sequência o vereador Douglas Andrade, que faz uma questão de ordem. Senhor presidente, entramos aqui em um acordo, os membros da comissão, que o relatório do projeto de resolução número 03 de 2019, bem como da medida provisória, pode ser feito aqui. Pedir a Vossa Excelência que suspenda a sessão por 3 minutos, para que a gente faça uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, onde emitirei o relatório e, consequência, Vossa Excelência coloque em votação o mérito dos dois projetos, o projeto de lei, a medida provisória e o projeto de resolução. Vereador Douglas. Senhor presidente, sobre o projeto de resolução de número 03, até os membros das comissões, da Comissão de Constituição e Justiça
já falou por ela, mas eu vou pedir o adendo aqui. Não sei se só em nome de minha pessoa, não sei se outros vereadores querem, como se trata de uma matéria complexa que muda todas as regras da Câmara. Eu achei o tempo, vamos dizer, relativamente curto. Eu já sei que está há muito tempo na Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Constituição e Justiça, com mais membros, não conseguiu analisar. E eu próprio não fiz uma leitura muito profunda da mesma e peço para que o senhor dê mais um tempo, mais um prazo, aumente esse tempo para que nós possamos analisar com mais incisão e possamos ver todos os artigos e todos os incisos. Nesse momento, vamos suspender a sessão por 2 minutos, na verdade 3, às 8h12 nós retomaremos para os encaminhamentos devidos.
Quero convidar o membro, o vereador Ramon Moreira, para tratar sobre a medida provisória número 03 de 2017. Presidente, Vossa Excelência, pede que eu faça um encaminhamento Senhor presidente, do assento, até porque é algo muito simples. pedi Pois só, não. só que o senhor responda ao meu pedido de vista, se foi aceito ou não. Por isso, vereador Douglas Andrade, que eu estou iniciando pela medida provisória, para depois ouvir a Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, é uma medida provisória de autoria do Poder Executivo Municipal. Todos os anos o município homenageia personalidades paraibanas que tenham promovido ações de interesse da cultura da Paraíba e também diretamente ou indiretamente esteja vinculada a Bananeiras. E nesta oportunidade a medida provisória presta a homenagem ao doutor Eitel Santiago de Brito Pereira e também ao ex-senador, atual secretário de Agricultura do Estado, Efraim de Araújo Moraes. São os dois homenageados. O deputado federal Efraim Filho, então, são proposituras do Poder Executivo e, por um dever legal, a municipalidade encaminha essa casa para a análise dos vereadores. É a nossa breve exposição, presidente. Então, feito o encaminhamento por parte do vereador Ramon Moreira, eu coloquei em discussão a medida provisória 03 de 2019. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Como voto o vereador Bildo Tableiro. Voto o vereador Ramon Moreira. Vereador Favorável. Pedro Batista de Andrade. Vereador Antônio Marques. Vereador Nicinho. Vereador Nicodemos Costa, seja bem-vindo. Vereador Gilson Rosário. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo Bezerra. Favorável, presidente. Vereador Paulo Rocha de Lima. Vereador Douglas Andrade. Medida provisória 03 de 2019 é aprovada por unanimidade. Passo agora a tratar sobre o projeto de resolução 03 de 2019. Quero inicialmente ouvir os membros da Comissão de Constituição e Justiça. O encaminhamento feito pela comissão. Presidente, é um projeto realmente complexo, extenso, mas que está tramitando na casa há um certo tempo. Inclusive, já estava pronto para a votação na sessão anterior. E aí nós fizemos um acordo de bancadas para que o projeto ele entrasse em votação nesta sessão. E é bem verdade que é algo, como já falou o vereador Douglas Andrade, é uma legislação complexa. Mas ela não é uma legislação que se cogita ser para a eternidade. A verdade é que quando a lei ela passa a ser aplicada, ela vai se amoldando aos costumes e às necessidades do parlamento. O que não impede de, em alguma oportunidade, o regimento vir a sofrer alguma alteração, algum ajuste legislativo, como já aconteceu, inclusive, com o regimento anterior. Se nós observarmos, ele foi, à medida que o tempo vai passando, ele vai sendo ajustado às necessidades e também à situação que se vivencia no dia a dia na casa. De modo que é um projeto que importante que seja analisado e seja votado, até porque o nosso já está aí desde 91, né? Desde 94, está há um certo tempo. Tem assim algumas lacunas de como, um exemplo mesmo, não há uma definição de como as comissões elas vão seguir com a tramitação de seus projetos. Enfim, existem lacunas que precisam ser suprimidas. De modo que eu acho que é importante que nós tratemos e analisemos esse projeto nesta sessão. Presidente. Vereador Pedro Batista. Agradeço a Vossa Excelência pela palavra, concessão da palavra.
Esse projeto, a gente já vem discutindo esse projeto há muito tempo aqui nessa casa. Foi montada uma comissão especial. Vossa Excelência está com o projeto Não. em mãos? Não está comigo não. Não está comigo. Nós montamos uma comissão. Esse projeto já vem sendo discutido, vereador Paulo, há muito tempo. O regimento atual, ele está desatualizado, a nossa realidade e a realidade de todas as câmaras municipais do país. Então, nada mais é do que uma adequação ao que já vem sendo executado nas câmaras municipais de todo o país. Então, nós aqui não podemos abrir mão de exercermos a nossa legislatura com excelência e, sem dúvida nenhuma, com um regimento que nos dê condição, vereador Paulo, de discutirmos mais as matérias. Nós teremos mais tempo para discutir, né? Vai ter o grande expediente. Então, é um regimento completo, robusto, e acredito que todos os vereadores tiveram acesso a esse regimento, é tanto que ele tramita aqui nessa casa, acredito que há mais de 40 dias. O prazo de emenda existiu, né? Ele teve todo o seu trâmite legal e acredito que agora nós precisamos discutir para que ele possa já começar a ser executado por essa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda não estamos em discussão sobre o projeto. Nós estamos ouvindo os membros da Comissão de Constituição e Justiça. Já foi feito pelo presidente e pelo relator. Então, eu quero aqui fazer uns encaminhamentos. E aqui, já ouvindo o presidente e o relator, a tramitação do projeto, no dia 31 de janeiro de 2019, foi publicada a portaria 04/2019, que constitui uma comissão especial temporária para reformular o regimento da Câmara de Vereadores de Bananeira, para, no prazo de 60 dias, a contar da data da publicação da presente, concluir os trabalhos através da apresentação do projeto de resolução, para que, durante a posterior tramitação nas comissões permanentes, possam ser emitidos os componentes pareceres e, em seguida, ser encaminhado ao plenário para a discussão da votação. Na oportunidade, o presidente desta comissão foi o vereador Pedro Batista de Andrade Filho. No dia 22 de abril de 2019, foi publicado pela Secretaria Legislativa da Casa os encaminhamentos a pedido do vereador presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Ramon Moreira de Lima, encaminhando-se o projeto para que fosse feito o parecer. E foi designado o vereador Pedro Batista de Andrade para ser o relator. E aí teve outros despachos, enfim. E é bem verdade que, por algumas vezes, a comissão se reuniu. O vereador Pedro Batista de Andrade Filho foi o vereador que apresentou o regimento a essa comissão. E ele iniciou fazendo as adaptações necessárias para que o regimento se adequasse à realidade de Bananeiras, da nossa Câmara, apresentou à comissão e, a partir daí, a comissão iniciou o trabalho artigo por artigo, capítulo por capítulo, e o projeto apresentado pelo vereador sofreu várias alterações, se adequando à realidade da casa. Igualmente, o paralelo ao regimento apresentado pelo vereador Pedro Batista de Andrade, que é este que está em minhas mãos, estávamos acompanhados do regimento que está em vigor, que é o regimento interno, que foi aprovado ainda na gestão do ex-presidente, meu colega de bancada, vereador Paulo Rocha de Lima, junto com o vereador que esteve aqui, Pedro Batista de Andrade Filho, e o ex-vereador João Galego. E naquela época foi aprovado no mês de março. Paralelo,
se foi analisando os dois requerimentos, aproveitando aquilo que era importante no regimento anterior e se colocando o que a legislação atual solicita no regimento novo. E, junto com os dois regimentos, o vereador presidente da comissão é testemunha que nós estávamos analisando, por necessidade, a lei orgânica do município, que é a lei, é a nossa Constituição Municipal. Então, foram feitas as avaliações pelos vereadores. E eu posso dizer a vocês que nós economizamos na Câmara de Vereadores, nós economizamos aproximadamente mais de 20 mil reais pelo trabalho que nós realizamos. Se você for ver, a Câmara de Guarabira, ela passou por uma reformulação e lá se fizeram uma licitação e custou mais de 20 mil reais para poder fazer esse trabalho que os vereadores de Bananeira realizou. Então, que é a reformulação do regimento. Então, foi feito. Se ficou do jeito que é para ser, aí a Comissão de Constituição e Justiça passou a avaliar. E os membros são o vereador presidente Ramon Moreira, o vereador membro Pedrinho Batista e o vereador membro Gilson Rosário. Todos nós sabemos como é o procedimento da casa, de ter o acesso às matérias e poder fazer a avaliação. Eu ouvi dois membros da Comissão de Constituição e Justiça pedindo que nós pudéssemos votar, e eu digo que nós vamos votar em 2 turnos, votar em primeiro turno no dia de hoje. E queria ouvir o outro membro da comissão, o vereador Gilson Rosário, para, na sequência, ver a questão de ordem do vereador Douglas Andrade. Eu aqui, como membro também da CCJ, gostaria de pedir o adiamento da votação da noite de hoje. É um texto muito complexo, é um texto muito que se exige uma total dedicação e, infelizmente, eu mesmo não tive tempo de me debruçar sobre ele totalmente, né? Eu gostaria que também Vossa Excelência pudesse retirar, porque isso aí é o futuro documento, a futura lei das normas aqui da Câmara, né? Gostaria que pudesse colocar, não sei, em votação o meu pedido juntamente com o do vereador Douglas Andrade, se podia ser retirado para a gente poder ter mais um tempo para poder analisar. Essa é a minha explanação. Presidente, questão de ordem. Eu, como participei desde o início, juntamente com o vereador Ramon Moreira, Vossa Excelência, de todo o corpo desse projeto, e nós tomamos conhecimento dele por inteiro. Por esse motivo, pelo tempo que esse projeto tramitou nessa casa, como não cabe mais emenda, né, acredito que estava disponível para todo mundo, eu vou também fazer um requerimento à Vossa Excelência que não acate os 2 requerimentos e que coloque em votação esse projeto, porque nós não podemos mais adiar, vereador Paulo. Esse requerimento que estamos utilizando hoje, ele já está caduco. Muita coisa ficou para trás e nós precisamos colocar em prática o que está no novo regimento para que essa casa possa, sem dúvida nenhuma, atingir o seu real ideal. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Douglas Andrade. Sim, só para todos que estão acompanhando ter noção do que está acontecendo. Que desde a legislatura passada nós tínhamos os vereadores em conjunto a ideia da mudança do regimento, porque o nosso regimento é muito antigo. Só que esse ano, até eu falo por minha pessoa que sou vereador dessa legislatura, e desse ano foi montada uma comissão, certo? Mas os vereadores que não participaram dessa comissão ficaram prejudicados. Até vereadores que estavam na comissão, se nós formos perguntar a miúdos o que tem dentro do documento, talvez não saibam. Gente que participou.
hoje, eu falo por mim e acredito que muita gente está na mesma situação. Eu não tenho como votar uma matéria que é de extrema importância para a Câmara Municipal, onde tem todas as regras, desde eleição, desde onde a Câmara é situada, de sessões itinerantes, de faltas, enfim, de tudo que rege a Câmara, um documento com 70 páginas, não sendo estudado, aprofundado. Então, eu continuo com a minha tese que nós deveríamos analisar melhor e adiarmos essa votação. Mas caso a maioria queira, nós votamos sim. Ou sim ou não, mas nós teremos nosso voto. Veja só, é um assunto, e aí eu vejo a preocupação de todos os vereadores, mas ao vereador Gilson e ao vereador Douglas Andrade, que faz essa solicitação, eu queria apenas que Vossas Excelências pudesse pontuar qual a situação que Vossa Excelência tem dúvida, para que aí nós pudéssemos pedir suporte, nessa hora que nós estamos em discussão, dos nossos membros, tanto da comissão que construiu o regimento, quanto dos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Presidente. Vereador Gils. Por gentileza. Peço apenas que seja breve, que Vossa Excelência pontue Por mim, eu vou ser bem breve, porque eu só quero pontuar quando tiver já na discussão. Tá certo? Então nós podemos votar hoje. Eu gostaria que pudesse colocar a votação, o meu pedido e o do Douglas, em votação plenária, ou se não aceito, pode colocar em votação que a gente discute na hora da discussão mesmo. Por mim. Senhor presidente, eu acho que não seria necessário colocar em votação, e sim, a gente, como é uma matéria complexa, como é um regimento interno, que de muito a ver com a casa e com os vereadores, com a tramitação da casa, que poderia dar na próxima sessão, talvez daqui a 2 sessões, porque é uma matéria, eu lhe confesso a você, quando a gente, eu e Pedro Batista, João Galego, a gente ia sempre a João Pessoa, porque Fernando Oliveira, na época, foi quem nos orientou, doutor Fernando Oliveira, lá da Assembleia Legislativa. Só pedir ao vereador Paulo Rocha que o vereador Gilson pede para se colocar em discussão e em votação. Aí na hora da discussão, Vossa Excelência pode concluir vosso raciocínio. Vamos atender, acatando aqui a decisão da Comissão de Constituição e Justiça, e aí pelo encaminhamento da maioria dos membros e pela aquela comissão que foi criada para composição, nós não podemos, e aqui já colocamos para os senhores vereadores, que é uma construção coletiva, não é uma construção da presidência da casa, é uma construção dos membros da casa, tanto dos vereadores de situação quanto dos vereadores de oposição. Aqui não tem armadilha, aqui é tudo transparente, é tudo feito dentro da que a legislação determina. Nós temos um regimento, e aqui que trata, muita coisa que tem aqui não pode ser alterado, porque é o que determina a nossa lei orgânica. Por exemplo, falta de vereadores para descontar do salário, 30 por falta. É o que diz o regimento antigo, é o que diz a nossa lei orgânica e é o que diz esse regimento. Vossas Excelências sabem que esta presidência tem sido acatado quando Vossa Excelência falta, existe a falta dos vereadores, nós temos acatado a justificativa. Nós temos acatado a justificativa. Mas a sociedade bananeirense precisa que o vereador, apenas uma vez na semana, esteja na casa e que ele possa cumprir o que determina o regimento. Nós estamos aqui colocando e tendo a oportunidade de, nessa legislatura, podermos melhorar o trabalho. E aí, como foi dito anteriormente, muitas vezes aqui no final da sessão, o vereador Nicodemos pede para fazer uns encaminhamentos. Com o novo regimento, nós vamos ter a oportunidade, nós vamos ter o pequeno e o grande expediente, que é uma inovação e é um modelo que já existe na Assembleia, em várias câmaras municipais. O vereador vai poder se inscrever
para a ordem do dia, para o tema livre, para o grande expediente, mesmo quando a sessão estiver em andamento. Então, são mudanças que vêm a melhorar o trabalho do Legislativo. Nós temos e mantemos, como tinha no regimento anterior, a tribuna livre, onde a população, qualquer cidadão que queira participar da sessão, na última sessão do mês, de cada mês, o cidadão ele pode se inscrever na Secretaria da Casa e pode ter acesso, durante a sessão, a fazer os encaminhamentos que acha necessário. Mantivemos a sessão itinerante. Então, e as demais comissões, que ampliamos o número de comissões, vereador Pedro Batista, ampliamos o número de comissões. Então, é importante que nós possamos fazer essa menção. Eu vou deferir o requerimento do vereador relator Pedro Batista de Andrade, que se acha já o prazo necessário e suficiente para que tivesse feito os encaminhamentos, pedindo que o mesmo possa fazer uma breve e rápida apresentação das mudanças e o que o novo regimento oferece ao Parlamento. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aos internautas que nos assistem pela TV Câmara. Senhor presidente, o nosso novo regimento, ele é muito extenso. Ele tem no seu corpo mais de 200 artigos, para ser mais preciso, 229 artigos. E todos esses artigos, vereador Marcelo, eles estão de acordo com a nossa legislação municipal, está de acordo com a Constituição Federal e é um regimento, vereador Bill, que está sendo utilizado em várias câmaras municipais do nosso país. Então, o nosso regimento é de 1994. Muita coisa já não é mais utilizada. Nós, no decorrer desta legislatura, sentimos algumas dificuldades, vereador Gilson, quando no uso da fala, Vossa Excelência testemunha. Nós vamos ter agora o pequeno, o grande expediente, vereador Antônio Marques. O vereador que sentir a vontade de falar na mesma sessão, ele pode pedir inscrição e utilizar da palavra, porque às vezes a gente vem para cá não, sem vontade de falar, mas alguém puxa algum tema e depois a gente quer falar, mas não pode, só na próxima sessão, e aí já passou o tempo, já precluiu, mas esse novo regimento vai nos dar essa oportunidade. Em relação à eleição da presidência da Câmara, essa é muito importante, essa alteração que foi feita, que não se admite mais a reeleição, não se admite mais a eleição antecipada. Então são avanços, eu considero avanços que essa casa está tomando, e esse novo regimento ele só vem a contribuir para que nós possamos exercer aqui um legislativo com excelência. Então essa é a breve apresentação, senhor presidente. O projeto é muito extenso, não dá para falar artigo por artigo, mas estamos aqui para discutir esse projeto com os meus pares vereadores e peço a aprovação. Muito obrigado. Feito a explanação pelo vereador Pedro Batista de Andrade, coloca em discussão a matéria do regimento. Senhor presidente. Vereador Douglas. Senhor presidente, eu ainda continuo com a ideia que um documento de 73 páginas, com vários artigos e incisos, onde praticamente todos os artigos e esses incisos foram revistos e foram acrescentados mais coisas ao regimento, que nós apenas em uma sessão, sei que já está faz tempo aqui na casa, mas quem tem mais prioridade que teve para analisar esse projeto foi quem fez parte
dessa reformulação. E alguns vereadores não tiveram essa oportunidade, como eu não tive. E hoje estou aqui, vamos dizer, sem ter o estudo devido, o aprofundamento devido para essa votação. Então, continuo com minha opinião. Se vossas senhorias divergirem, vocês têm a opinião de vocês, mas continuo com a minha. E acredito que todos aqui, se nós fizermos alguma pergunta do regimento, nem todos os vereadores saberão responder. Agora, ouvindo o vereador Douglas Andrade, como eu disse anteriormente, se Vossa Excelência tem aí o direito de fazer o questionamento. E nós estamos com o projeto em mãos para poder lhe dar a resposta. Como disse, isso aqui é transparente. Não existe necessidade do vereador aqui ter dúvida de votar. Se Vossa Excelência tiver um questionamento sobre a eleição, o vereador Pedro Batista vai lá e lê. Se tiver com relação às faltas, que eu vi que teve vereador que está preocupado com faltas, e a sociedade precisa saber disso. Então é preciso fazer a indagação. Se tem dúvida sobre as comissões, se tem dúvida sobre algum assunto, vereador Nicinho, só é solicitar que aí de posse do regimento pode ser feito aí a resposta. E se os vereadores aqui acharem por bem que o regimento está ferindo a legislação, aí a gente toma outras... Senhor presidente. Vereador Gilson Rosário. Eu creio, senhor presidente, que aqui, nesse momento, é só de discussão, porque qualquer coisa que levantarmos aqui, nada mais vai ser acrescentado ao texto, né? Só de discussão. Aqui, pessoal, eu chamo a atenção ao artigo 31, que diz que veda a reeleição do presidente. Eu, sinceramente, eu creio que todo mundo que vote e possa ser votado tem esse direito. Tem um direito. Os vereadores, quando eleito, em bem comum acordo, eles podem votar normalmente na reeleição ou não. O artigo 31... Certo, eu queria que Vossa Excelência fosse mais objetivo. Não, Vossa Excelência faz o questionamento de que sou contra, o senhor é a favor da reeleição do presidente. Sou a favor da reeleição, porque... Não, o senhor é a favor da reeleição da presidente. A favor da reeleição e aqui certo. É contra, né? Certo. Porque, ao meu ver, é uma hora que todo mundo ali, em um comum acordo, pode votar nele ou escolher outros. Isso aí se tira o direito à reeleição. E a minha segunda questão é sobre a não antecipação da eleição na mesma hora que se é eleito o primeiro presidente. Vossa Excelência sabe que Vossa Excelência usou desse artigo, o 47. Vossa Excelência usou desse artifício para hoje chegar... eu acho que a palavra adequada não é artifício. Não, né? Usou desse artigo, não, usou do que tem na legislação. Não, artifício é um nome pesado. Não, artifício... Tudo bem, vereador, Vossa a gente entende a vossa explicação. Hoje graças a Deus, presidente dessa casa, porque foi favorecido por essa mesma lei que hoje, nesse novo regimento, se tira. Eu sou contra esses dois aí, essa é a minha opinião, né? Não adianta, porque eu sei que não vai mudar mais o texto, mas, por mim... Vereador Pedrinho Batista, pode ler o artigo 33, que ele se referiu inicialmente, o 33, 31 e 47. Senhor presidente, o artigo 47, que fala o vereador Gilson, do regimento que está aqui em minhas mãos, ele diz o seguinte, que o corregedor trata da corregedoria da casa. O artigo 47. Mas o artigo 31, que se referiu o vereador Gilson,
no que tange, na verdade, o artigo 30, né? E artigo 31, no que tange ao mandato de 2 anos, não podendo ser reeleito. Vereador Gilson, o nosso país, ele hoje clama tanto por isso. As câmaras municipais, vereador Paulo Brito, a maioria das câmaras municipais desse país já estão adotando essa prática. Que não é correto que ninguém, vereador Antônio Marcos, se perpetue no poder. Já existe isso. Há muito tempo aqui em Bananeira já existe essa transição. É tanto que o vereador Douglas Bubu foi presidente no primeiro biênio, o vereador Kilson no segundo biênio, e a casa só fez avançar. Então, a casa, devido a essa experiência, o vereador Antônio Marcos decidiu adotar o fato de não aceitar mais a eleição, para que exista a transição, todos os vereadores possam exercer o mandato de presidente. Então, esse artigo 31, ele trata disso. Quanto à eleição em duplicidade na mesma data, vereador Paulo Brito, eu acredito que seja injusto. É injusto para com os vereadores. Existem muitas mudanças no decorrer de um biênio. E é injusto que se faça uma eleição dos 2 biênios de uma vez só. E aí foi um entendimento da comissão, é o que já vem sendo trabalhado nas outras câmaras municipais do Brasil. Então nós estamos copiando o que vem dando certo. Então, quem estava insatisfeito com o que está aqui, deveria ter emendado no prazo regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Presente. Não, 47 horas da corregedoria. Isso aí. Vereador Gilson, Vossa Excelência falou do 47, o artigo estava errado, mas aí qual foi o objeto do artigo que Vossa Excelência tratou? Foi sobre a reeleição, não foi? Certo. O artigo, senhor presidente, eu acredito que o artigo seja o 32. Se ele diz o seguinte: a eleição da renovação da mesa para o biênio seguinte realizar-se-á em data definida por ato da mesa. Então, é vago. Continua, né? Continua podendo ser da feito. forma que está hoje. Tudo bem, vamos adiante. Vereador Nicodemos Costa. Não houve mudança, está da forma que está atual. Vereador Nicodemos, vereador Paulo Brito. Com relação... Não, só tinha 2 questões. A primeira é que eu concordo com o vereador Douglas Andrade e o vereador Gilson em relação à questão de tempo. Eu particularmente só consegui ler até a página 38. Até porque Vossa Excelência ainda leu. Até porque Vossa Excelência ainda leu até a 31. Até porque regimento é regimento. É um negócio que requer uma leitura muito minuciosa. E os 2 pontos que eu tinha dúvida também eram em relação a esses 2 itens, até porque eles foram utilizados ao longo dos 16 anos e não... eu nunca soube de nenhum problema vereador para Nicodemos, o funcionamento dessa casa. não houve mudança, vereador. Não houve mudança nesses artigos. Só muda em relação à reeleição. Vereador. Então vocês estão lendo e não estão conseguindo interpretar. E aí sobre a reeleição é só o seguinte, se o colégio dos vereadores aqui, de repente, gosta do trabalho desempenhado pela primeira legislatura e quer votar naquela pessoa para continuar, como é que fica? Vai mudar o regimento de novo? Vai apresentar alguma emenda? Né? Então, como todos os vereadores aqui são, e os próximos que hão de vir, têm autonomia sobre o seu mandato e ninguém é manipulável, então eu acho que poderia, de repente, deixar à disposição de todos os vereadores resolver como é que faz a eleição da casa, se faz reeleição ou se não faz, se é os 12 biênios já no início, no ato de posse, como aconteceu ao longo dos últimos 7 anos, ou não. Então é o meu pensamento, mas respeito as posições em contrário sem nenhum problema. E vou continuar lendo até a última página para poder decidir meu voto. Vereador Gilson. Ou vereador Paulo Brito. Com relação à reeleição, eu acho que nem preciso. Se o cara está presidente da casa que tem a maioria dos vereadores, ou ele muda essa página do regimento, ou simplesmente, já que a lei permite que sejam reeleitos vereadores, deputados federais, estaduais e senadores, então ele simplesmente ganha
com a maioria, entra na justiça e assume pronto. E fica o cara chupando o dedo, que achar que o regimento vai derrubar uma lei que existe a nível nacional. Já que o regimento é interno, agora eu acho o seguinte, eu ainda fico com Douglas Bubu, de botar na processa ou na outra, para retirar algumas dúvidas com relação a isso mesmo. Você vê, houve essas dúvidas aí, e eu acho também, eu acho injusto que seja reeleito os dois presidentes no mesmo dia, mas isso, se a lei permite, então cabe aos vereadores, uma discussão quase inútil, cabe aos vereadores simplesmente não votar e pronto. Isso só depende da gente. Porque isso não existe nenhuma manobra, vereador Gilson. Isso é simplesmente constitucional, se é reeleito, porque realmente a lei permite. Presidente. Entendeu? Agora, quem é realmente mais esperto é as pessoas que se elegem. Entendeu? Quem faz um bom trabalho e é esperto se reelege. E quem não é, dança. Como eu disse, respeite as posições em contrário e vereador, para votar. o vereador Marcelo Bezerra. Presidente, veja só, tem alguns pontos que, assim, se for para agradar a nós, cada um de nós, nós não vamos votar isso aqui nunca, porque cada um tem sua ideologia, cada um tem sua decisão particular. Eu tenho a minha, Gilson tem a dele, Antônio Marcos tem a dele, e aqui nós estamos para fazer um regimento da maneira como as pessoas nos elegeram. E eu não vejo nenhum empecilho de acabar a reeleição ou ter que ter a votação dos dois biênios na primeira, na posse. Não permanece do mesmo jeito. Então, veja só, nós somos um parlamento mirim. Nós não vamos conseguir mudar o país com o regimento da casa, né? Não vamos conseguir o regimento da casa. Então, também nós não podemos prever o futuro. Nós estamos aqui, possivelmente daqui a 4 anos, pode ter mais emenda para que reajuste o nosso regimento, né? Pode ter. Então, eu acho que não há medo de votar ou a favor ou a contra desse regimento. Então, cada um tem seu pensamento e cada um vota da maneira como acha que deve ser votado e da maneira que foi apreciado por cada um. Finalizado a nossa discussão, eu acho que todos os vereadores aqui na casa, e aproveitando a fala do vereador Marcelo, já tem a sua opinião formada. O regimento tramita, a comissão foi criada em 31 de janeiro. Nós temos, e aqui eu já fiz alguma explanação, o vereador Pedrinho Batista fez, aqui não tem nenhuma, e aí utilizo, não da forma que o vereador Gilson utilizou, mas não tem nenhuma manobra para favorecer nenhum vereador. É uma coisa que foi construída coletivamente, no padrão dos regimentos que nós temos nas melhores câmaras do país, né? Como disse, nós temos uma economia aí de mais de 20 mil reais, porque o trabalho foi realizado pelos vereadores da casa, e devido ao prazo já findo, se nós deixarmos para votar na semana que vem, mesmo assim vai ser a mesma coisa, porque nós não vamos alterar, vereador Gilson, vereador Nicodemos. É o que está aqui. O que é que nós podemos fazer? Em outrora, aquele vereador que achar necessidade de haver uma mudança, ele vai apresentar um projeto de resolução e a Câmara vai tratar especificamente daquele assunto. Eu acho que Vossas Excelências, e aqui todos nós somos, já temos uma visão com relação ao regimento. Não houve, eu acho que está havendo alguma interpretação diferente, mas com relação à reeleição e eleição da mesa, praticamente ficou a mesma situação do regimento anterior, que eu acho que é o correto. Nós temos que acabar com a reeleição no país, principalmente para o Executivo, porque se nós tivermos um prazo maior e apenas, vereador Antônio Marques, um mandato, eu acredito que as gestões vão melhorar. Então, nós não podemos aqui comungar e querer que exista dinheiro, ou melhor, direito a uma reeleição.
Até porque não fomos nós que mudamos. Essa mudança com o fim da reeleição aconteceu antes de 2013. Aconteceu antes do início da nossa legislatura. Assim sendo, eu peço aos senhores vereadores, todos nós aqui presentes, que possamos votar favorável e aprovar um regimento que foi construído pelas duas bancadas, pela bancada de situação, pela bancada de oposição, coletivamente. Vossas Excelências, aquele que não pôde fazer a leitura por completo, terá a oportunidade de ler, e se tiver alguma dúvida, nós estaremos à disposição, e se assim achar necessário, apresentará um projeto de resolução para alteração. E todos nós aqui vamos ter a oportunidade de, naquele momento, para aquela mudança que for apresentada, nós votarmos. E aqui eu quero, olhando aqui para o líder da oposição, convidar para que oriente, que vote favorável à sua bancada, o líder da situação da mesma forma, e que nós possamos votar e aprovar o regimento em primeiro turno. Passaremos agora a votar o regimento da casa, como vota o vereador Nicinho, como vota o vereador Nicodemos Costa. Contra. Vereador Gilson. Contra. Vereador Marcelo. Favorável. Vereador Pedro Batista. Favorável, senhor presidente. Vereador Antônio Marques Batista. Vereador Bildo Tabuleiro. Vereador Ramon Moreira. Favorável, presidente. Vereador Paulo Rocha de Lima. Vereador Douglas Andrade. Pelo que eu já explanei aqui na sessão, e também pela falta de prioridade de alguns vereadores de não ter participado da comissão, eu voto contrário. Projeto de resolução aprovado pelos membros, pela maioria dos vereadores. 3 votos contrários. Vereador Gilson Rosário votou contrário ao regimento, vereador Nicodemos Costa e o vereador Douglas Andrade da Costa votou contrário ao regimento em primeiro turno. Então, quero aqui parabenizar aos demais vereadores que votaram 7. Eu não voto, mas faço o meu registro de voto favorável também. E o projeto de resolução aprovado em primeiro turno. Projeto aprovado. Vossa Excelência, aí só Vossa Excelência leu o regimento anterior. Projeto aprovado. Pois é, questão de ordem, Vossa Excelência. Pois não. Analise aí no regimento. Qual regimento, qual artigo, vereador? Certo. O parágrafo 2º, o parágrafo 4º do artigo 168. Certo. 168. Coro de aprovação. Vamos, vereador, diga. Pode dizer. Certo. Parágrafo 4. A maioria qualificada é o que atinja e ultrapasse 2/3 dos membros da Câmara. Certo. Diga mais. Certo. 2/3. Não, mas aí tudo bem. Eu quero que Vossa Excelência me mostre onde é que está dizendo que o projeto de resolução tem que ter 2/3. Vossa Excelência foi apenas no parágrafo com relação à maioria. É porque Não. Referente ao artigo 168, parágrafo 2, inciso 10º, para ser aprovado... 168, parágrafo inciso... artigo 10º? Artigo 168, parágrafo 2º, inciso 10º. Parágrafo 2º, inciso 10º? Não tem isso aqui não, vereador. No artigo 168, não. Artigo 168.
Não, Vossa Excelência está com regimento de onde? O antigo. Daqui? Nós temos que... Mas não tem, vereador. Olha, eu vou ler nós todo... temos que seguir vou ler o todo... regimento antigo na Certo, votação claro, do regimento novo. Claro, vereador. Mas Vossa Excelência está perdida aí. Nós não temos o artigo 10º aqui. Tem o inciso 10º. Aonde, vereador? Onde é que tem o inciso 10º? Aonde é que tem o inciso 10º, vereador? Não, aqui, artigo 168. Certo. O inciso 10º, aonde? A dúvida é sobre se é com 2 turnos. Vossa Excelência já está pondo para o artigo 170. Regimento interno. Maioria qualificada. Parágrafo 2º do artigo 169. Certo. Vamos lá. Para a votação do regimento tem que ser Certo. maioria qualificada. Certo. Aí agora Vossa Excelência está indo no artigo 169, artigo 2º. Certo. Pronto, pode sentar Vossa Excelência no vosso assento. Por maioria qualificada sobre rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Contas do Município. Distribuição dos membros da mesa, emendas à lei orgânica, inserções de impostos municipais, aprovação de sessão secreta, perda de mandato de prefeito, perda de mandato de vereador, alteração de denominação do próprio via logradores públicos, aprovação de representação solicitando a alteração do nome do município, regimento interno da Câmara Municipal, doação de bens móveis e imóveis, concessão de subvenções sociais e econômicas, todo e qualquer tipo de anistia. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, com 3 votos contrários, quantos votos nós temos na casa, vereador? Certo. Se a votação atingiu a maioria qualificada. Atingiu, vereador. Nós temos 10 vereadores, se contarem com o meu voto, nós teremos 8 votos favoráveis e apenas 3 contrários. Vossa Excelência só pode 8, votar... 9, 10, 11. Vossa Excelência Presidente, só pode questão votar de se ordem. der empate. Pois não, vereador Ramon. Não, só fazer aqui, pertinente a fala do vereador Gilson, mas somos 11 vereadores. 11 vereadores. Mesmo o presidente não votando, ele está presente na casa, ele não pode ser tirado do cômputo de votação. Nós somos 11 vereadores. 2/3 é 7,33. O regimento diz, e aí eu não vou lembrar o artigo, vereador. Mas o regimento diz, não, me permita, presidente, o regimento diz que se a casa decimal não passar acima de 5, computa-se para baixo. Então 7 é o número regimental, vereador Gilson, pela leitura do nosso regimento atual. Só para fazer esse registro. Eu estava em dúvida, mas Vossa Excelência trouxe o artigo e eu aqui fui fazer as contas. Eu confesso que sou muito ruim de matemática, peguei a calculadora mesmo Pedi só para a fiz aqui. secretaria e o presidente Só para chegar nesse artigo aclarar e nesse aqui inciso, para nós ficarmos mais o claros. tema. Dá 7,33. Mais algum questionamento? Vereador Antônio Marcos. Senhor presidente, quero aqui parabenizar o mais novo matemático, Ramon. É 7,33. Porém, em se tratando de pessoas, não existe meia pessoa. E a matemática diz que na segunda casa decimal, igual ou superior a 5 arredonda para mais. Inferior a 5 é arredonda para menos. Como não existe 7,33 pessoas, ou é 7 pessoas ou 8 pessoas. A não ser que eu acho que nesse caso o presidente que deveria definir, já para acabar com esse blá blá blá. Não, pedi só que ele me mostre o artigo e o inciso que mostra essa questão do meio para cima e meio para baixo. O independente de nós temos computado os votos, foram 7 votos, foram 3 votos contrários dos vereadores. Presidente, questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Pedrinho. Nós com 7 votos favoráveis, senhor presidente, nós já atingimos 2/3, porque
Computa aí 7 votos, vereador. 7 votos. Essa questão do texto. Apenas para que, ainda bem que hoje nós temos um público considerável na Câmara e nós temos a nossa TV Câmara que registra todos os atos. Nós vamos encerrar a sessão, mas antes eu queria apenas fazer mais uma vez um questionamento ao vereador Nicodemos. Por quê? Qual a motivação que Vossa Excelência votou contra um projeto produzido por ambas bancadas, que inclusive Vossa Excelência faz parte da comissão? Mas se foi a questão de ambas as bancadas, não, porque gente da foi a questão da situação não participou desse regimento. Peraí, vereador, tenha paciência. Se foi por conta da reeleição ou da eleição da Câmara, Vossa Excelência viu que não houve mudança. Permaneceu da mesma forma do regimento atual. Eu acho que Vossa Excelência, na hora, pode ter sido pela empolgação do líder que lhe pediu para votar contrário, mas eu acho que Vossa Excelência tem a consciência de que falhou desta forma. Não havendo nada mais a tratar, Presidente, declaro, Vossa Excelência, se citar o regimento, aí eu lhe acato. não, só em relação ao que Vossa Excelência falou, eu acho que é que cada um segue ou não a liderança de suas Eu bancadas. apenas, Vossa Excelência Vossa E Excelência como não eu está. disse, eu não consegui ler Vossa tudo. Excelência não está. Muito bem. Na próxima, Vossa Excelência pode rever. Não havendo nada mais a tratar, declaro em nome de Deus e do povo de Bananeiras encerrada a sessão ordinária de número 2269 da Câmara Municipal de Bananeiras. Tenham todos uma boa noite.